Mentira! Não acredito! Ah, fala sério. Tem certeza? Juro que é verdade, com André Cantoni do Blumencast. E chegou a hora do nosso quadro Juro que é Verdade. O André Cantoni do Blumencast já tá aqui com a gente. E como já anunciamos, ele vai falar sobre o primeiro prefeito de Blumenau, José Flores Filho. Bom dia, Cantoni. Bom dia, Gi. Bom dia, Ponte. Bom dia para toda a galera ligada em 106.3. Pois é, esse ano é um ano de eleições municipais. E aí, por que não trazer então, voltar um pouco ao passado, à história e entender como é que foram algumas eleições, quem foram os ex-prefeitos que passaram por aqui. Então, eu acho que é legal a gente fazer uma espécie aí de série. E começando, obviamente, pelo primeiro, né? O primeiro prefeito, que na época não tinha esse nome de prefeito, né? Foi o primeiro, na verdade, presidente da Câmara Municipal. Isso aconteceu em 1883. Você já falou o nome dele, né? José Henrique Flores Filho. E aí eu pergunto pra vocês, aonde que fica a rua Flores Filho? Eu tô tentando lembrar. Não foi a rua que foi interditada? Pelo quê? Não sei, não é aquela ruazinha que liga a Beira Rio, a Rua 15, que foi fechada ali, não? Não, mas é uma ruazinha que liga, Ponte. Pois é. Tu tá muito correto, tu tá muito próximo. É aquela pequenininha? Do lado do Shopping H? Não, é aquela que liga a Getúlio Vargas na Rua 15 de Novembro, do lado do Universal ali. Do antigo prédio do BESC. Isso. Aquela ruazinha ali. Exatamente. Teve até um problema recentemente ali de limpeza, né, no caso e tal, porque estava sendo usado por, andarilhos, enfim. Então, aquela rua ali atravessa Flores Filho, Verdade. né? E o Flores Filho é um itajaiense, então o nosso primeiro prefeito foi um itajaiense. Fazendo uma retrospectiva rápida aqui, tivemos muitos itajaienses importantes aqui, começando pelo Ângelo Dias, que foi o canoeiro, né, que trouxe Dr. Blumenau aqui em 1848. Teve o Guilherme Asseburg, que também ele era de Itajaí, e foi ele o responsável por fazer o transporte, né, fluvial das primeiras encomendas da colônia, né, a exportação da colônia, né? Então a gente tem uma série de personagens de Itajaí muito relevantes, e o Flores Filho foi um deles, né? Ele era filho da Maria Clara, que é descendente da família Conder, né? Família Conder muito importante na política e aqui também para nossa cidade. O pai dele foi um dos primeiros moradores do então distrito de Gaspar. Ele era tenente-coronel e fazendeiro. Então, o Flores Filho teve duas situações bem importantes aqui, digamos, que a gente pode destacar, né, da sua gestão, que foi a primeira linha telefônica instalada no município, que vinha de Blumenau até Itajaí. Por que será Itajaí, né? E também a vinda dele, a recepção do Conde Du. Lembra que a gente já citou, né? O Conde Du, para quem não sabe, para quem não lembra, era o esposo da Princesa Isabel. Então, ele esteve aqui na nossa cidade, na época ainda... Não, já era cidade, né? Já tinha deixado de ser colônia, e foi o Flores Filho que recebeu ele ali no antigo porto fluvial ali com o vapor Blumenau, né? Então, são duas passagens bem interessantes. E já que a gente de vez em quando fala que Blumenau é uma cidade de certas polêmicas, né? Vamos colocar um pouquinho de polêmica aí nessa história? Gosto. Olha só, eu trouxe aqui, né, e destaco para vocês, que ele tentou a reeleição, então, em 1886, lembrando que, então, ele, né, foi presidente da Câmara em 1883, tentou a reeleição, mas ele tentou a reeleição protestando contra as candidaturas do Francisco Ligerhausen e do Henrique Classen, sob a questão de eles não falarem português. Né? Olha só. Então é isso, né? Não. Como é que vai assumir a prefeitura sem falar português, né? Exatamente, não sabe falar português e tal. Dizem ainda os bastidores da história aí, por onde a gente pesquisa, que depois o Henrique Classen foi eleito, né? E aí que ele tem aquele tal do juramento e tudo mais ali, né? E que daí escreveram para ele em português e que daí a narração dele, assim, foi bem difícil, assim, para ele fazer, né, para ele falar em português, né, porque ele realmente falava só o alemão, né. Mas o presidente da província não aceitou essa oposição, né. Ele acabou aceitando ali os concorrentes do Flores Filho. E o Flores Filho perdeu a eleição, só que aí o que aconteceu? Ele não quis empossar os eleitos. Coisas que... Olha! Já naquela época tinha essa o presente presente imitando o passado aí, ó. Por isso que é interessante, né, a gente conversar sobre história, né? Mas aí, novamente, né, o presidente da província, ele interviu. O presidente da província é o governador, né, da época, né, o governador do estado, né?
Então teve esse fato aí interessante, polêmico. E aí o Flores Filho morreu em 18 de março de 1891. Curiosamente, num acidente de carroça. Na época se chamava Aranha, esse transporte aí, né? Mas é uma carroça, ele depois de ser prefeito, né, de Blumenau, ele passou a ser coletor de impostos do estado. E aí numa dessas voltas para casa, ele morava ali no começo da Rua Amazonas, ele teve um acidente aí com a sua carroça, né? Caiu e acabou falecendo dessa forma aí. Esse é a história. Que novo, acho, né? Provavelmente porque ele morreu 4 anos depois de deixar a prefeitura, né? Tá aí uma foto bem conhecida dele, acho que deve ser a única, né? A única, né? E interessante também que eu já pesquisei bastante sobre a data de nascimento dele, não tem. Olha que loucura. Não tem no Wikipédia, não tem no Memória Digital ali da Prefeitura de Blumenau. Claro que se bem pesquisado, né, mais aprofundado, a gente vai encontrar, né? Mas assim, fácil, como geralmente a gente tem de outros personagens da história, a gente não tem. E esse aí é o primeiro prefeito de Blumenau. Vamos trazer mais, né, prefeitos. Alguns passaram rapidamente pelo Poder Executivo. É verdade. Então talvez a gente traga aí 2 ou 3 no mesmo quadro, porque foram aparições aí, relâmpagos, digamos assim, né? Consta aqui, Gi, que o plenário da Câmara Municipal de Blumenau leva o nome de José Henrique Flores Filho. Exatamente. É isso? Exatamente. E você sabia que ele era o primeiro prefeito? Sabia porque eu fiz matéria a respeito quando foi batizado? Não, quando foi criada a Câmara Municipal, justamente quando deixou de ser colônia para ser município. Olha. E aí pôde ter. Geralmente o primeiro ele é muito divulgado, digamos, muito estudado, né? E os mais contemporâneos, digamos assim. Mas tem muitos ex-prefeitos que a gente não faz nem ideia que se a gente falar o nome aqui, a gente... Não pode ser que esse cara foi prefeito. Eu ia dizer isso, a gente não tem nem noção. E às vezes não é nem nome de rua, né? Não, exatamente, exatamente. Tem tanto nome de rua aí homenageando gente, não vou dizer assim que não merece, não é isso. Sim. Mas é que, né? Menos relevantes, digamos. Menos relevantes, vamos dizer pra assim, história, do que os né? prefeitos, né? Verdade. Tem alguns nomes de rua, claro, tem gente famosa como Fritz Miller, como José Ferreira da Silva, que dá nome ao nosso arquivo histórico também. E aquela ruazinha que a Gi citou, do lado do Shopping Beira-Rio, que agora foi fechada. Exatamente. Mas tem uns nomes aqui, eu tô dando uma olhada aqui na lista de ex-prefeitos, Shopping né? H. Não, do Shopping Beira-Rio. Ela tá encarnada com o Shopping H. Deus, aquela ali é a... Meu Deus, agora me fugiu. É Deck, aquela... Caetano Deck. Caetano Deck, aquela rua do lado do Shopping H que liga ali a Rua 15 até a Rua 7, né? A Rua do Plaza também, né? Isso. E a Rua do Kurt Wine, por exemplo, também. Wine Kurt Jering e tal. Mas Gerhard Neufert, por exemplo. Exatamente. Foi um prefeito do Blumenau. Eu nunca ouvi falar nessa figura. Então. E nem nome de rua. É numa ruazinha pequenininha, lá no nosso subúrbio, sei lá de onde, enfim. Bacana demais, Cantone. Semana que vem... Tem um aqui que é estranho, hein? Então, é isso que eu falei agora. É esse mesmo? Acabei de falar o nome dele. Neufert. Exatamente, o Neufert. Exatamente ele. Isso foi em 1948, pra vocês terem uma ideia. Nem faz tanto tempo assim. Tem muita gente que com certeza tá viva ainda e viveu essa época, né? Sim. Mas tá aí. Gerhard Neufert, por exemplo. Tu vais trazer outros nomes? Vamos trazer. A partir de agora, a gente até completar essa galeria de ex-prefeitos, a gente vai trazer. Todos eles? Todos. Sabe quantos são? Pois é, são mais de 40. Mais de 40? São 40, 50 mais ou vamos menos. o ano inteiro falando então de... vai o ano, até a eleição pelo menos. Aí é que tá. Por isso que eu falei, é um ano de eleição municipal, acho que é legal a gente trazer e no meio disso a gente vai conversando sobre outros assuntos. Claro que quando tiver datas específicas, a gente vai dar prioridades a essas datas específicas. E aliás, quem quiser aí saber de alguma coisa, manda aqui pro nosso WhatsApp 992021063. E aí a gente repassa aqui, ou também manda pro Blumencast, pro André trazer curiosidades aqui, se você quer saber. Eu tenho uma curiosidade, porque nos últimos tempos a gente tem tido uma série de prefeitos reeleitos, né? Blumenau gosta de reeleger prefeitos, né? Será que foi sempre assim? Será que antigamente também tivemos prefeitos reeleitos ou é um fenômeno mais recente, vamos dizer assim, já começou com Flores Filho, que não não deu, né? Não deu. No caso do Flores Filho, não, né? Mas enfim, quando é que começou essa história, né? Pois é, bem interessante. A gente vai saber ao longo do ano, então, com certeza, com o André Cantone. E aproveitando, né, o microfone aqui, eu queria mandar um beijo, um abraço pra minha sogra, dona Lúcia Morastoni. Falei pra ela no final de semana que eu mandaria um beijo aqui, ela acompanha a gente sempre, né? Sempre dando força aqui pra sua filha, pro seu com certeza ela tá ouvindo a gente aí. E
pessoa fantástica. E mandar um abraço, claro, né, pro meu sogro aí, Sérgio Morastoni também. Pra não ficar com ciúme. Exatamente, Mas é ela que sempre fala, é porque ela fala das curiosidades, assim, sabe? Ela interage, ela fala, o cara foi assim e tal. Então, bem bacana, assim, essa interação aí. E assim como ela, eu tenho certeza que muita gente também fica impressionada aqui com as informações que o André traz pra gente e repercute isso, né? Em casa, depois, com os amigos, enfim. Vai espalhando aí essa informação, que é bacana mesmo a gente saber e conhecer um pouco mais da história de onde a gente vive. Pronto, o André garantindo que vai ser bem tratado nos próximos meses. Continuando, né? Porque ela sempre me trata Dona muito Lúcia, bem. abre o olho com esse menino. Maravilha, André. Obrigado Valeu, mais gente. uma vez pela tua participação. Semana que vem o André, na terça-feira, tá de volta aqui com a gente para trazer mais curiosidades sobre os prefeitos de Blumenau nesta série aqui que ele criou, então, no ano de eleição aqui na cidade. Jornal da Mix, oferecimento, graduação EAD Uniaselv, mais de 190 cursos a partir de 99 mensais. Inscreva-se! Toyota agora é Barigui Tarpan, a sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Para poupar ou investir no futuro, é simples, escolha a Cressol e Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br.